Oiê, gente! Estamos aqui para fazer uma live. Nutri Verônica e eu vamos falar sobre hábitos saudáveis da alimentação. Quem tiver por aí, convida mais amigos. Oi, Jade, tudo bem? É Júnior, é Jader Júnior, desculpa, li errado. Tudo bem com você? Bem-vindo. Vê, você tá conseguindo entrar? Eu te mandei um convite. Então, vamos ver se o pessoal vai entrando. Fica por aí que daqui a pouco. Uhul! De Belém do TC. É que eu não consigo clicar na tua foto agora. Mas que bom te ver por aqui. A gente vai fazer uma live agora sobre alimentação saudável. Viu? É que tá muito pequenininho aqui. Quando terminar aqui, eu entro. Yes! Oi, Bem-vinda! É hoje que a gente vai olá! falar sobre alimentação saudável. Como é que você tá, Aí Verônica? sim, Me fala. tudo bem e você? Eu também, querida, me maquiei toda para esta live. Estou aqui Que linda! animada. Animada. Eu tô tomando um cafezinho com. Agora eu mudei do leite normal para o leite de coco para ver se o meu intestino funciona melhor. Ah, Vamos que ver. bom. Vamos ver. É bom, é bom. É, não é? Eu tô gostando. É ótimo. Me fala uma coisa, como é que tá a minha imagem para você? Tá ótima. Tá? A sua tá um pouquinho Tá perfeito. quadriculada. Eu já vi o pessoal falando que quando fica quadriculadinho assim, às vezes no 4G é melhor do que no Wi-Fi. Então, só que acho que meu 4G não tá funcionando muito bem. Ah, então deixa assim. Deixa assim. Dá pra te ver. Esses dias tá muito sobrecarregado, né? Tá, tá mesmo. Muita gente por aqui pelo Instagram colocando conteúdo e com a gente não é diferente, né? A gente vai É, aproveitar para compartilhar. Eu espero que o pessoal consiga entrar. Júnior, se você tiver amigos aí no seu bate-papo, clica na setinha e compartilha pelo menos com 10 pessoas do seu bate-papo, que a gente quer convidar mais pessoas para participarem com a gente. De qualquer forma, a gente vai usar esse conteúdo depois, mas a gente prefere que as pessoas façam perguntas agora, né? Interajam com a com gente. certeza. Vamos ver se mais alguém entra. Eu vi aqui que o Instagram leva um tempinho, convidando o pessoal, informando que a gente entrou numa live. Legal. Quando você fica um pouco mais próximo, eu te vejo bem melhor, ver, e se você se mexe menos, ela não fica quadriculada. Como você está se Ah, movimentando, a imagem acaba ficando quadriculadinha. assim tá melhor? Deixa eu ver. É quando você fica mais quietinha, fica melhor. Agora, desculpa, gente. Deu uma Lani, travadinha. Carol, bem-vinda, bem-vindas, meninas. Oi, Mi, Fala aí, Verônica, as o que que amigas. nós vamos falar hoje? Então a gente vai falar de hábito saudável, né? Alimentação saudável, como que a gente pode manter uma rotina alimentar aí bem legal, né? Tentando aí se adequar a um mundo mais saudável, né? Quem aí de repente precisa de emagrecer, precisa mudar aí um pouco a rotina. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E ver, diante de toda a situação que está acontecendo, ter uma saúde saudável fez toda a diferença agora, né? Quem já Exatamente. tinha hábitos alimentares mais saudáveis, né, de evitar adquirir doenças ou de não induzir a ter doenças,
faz total diferença num tempo de pandemia, por exemplo, né? Infelizmente, Exato. tem um peso muito grande. Ana, bem-vinda, Aninha! Beijo, beijo. Quem tem amigo tem audiência, querido. Tá vendo? Os amigos É vão isso entrando. mesmo. Os amigos vão entrando. Aninha, a gente vai falar de hábitos saudáveis na alimentação. Eu sei que você é super fitness, se alimenta super bem, mas a gente vai dar várias dicas aqui. Ô, Vê, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para mim, você falasse da sua formação, quando você se formou, onde você estudou. Tá. Eu me formei no final de 2017, me formei pela Uninove, né? E, e aí eu fiz uma pós-graduação, então eu sou especialista em nutrição clínica. Fiz uma pós-graduação em nutrição clínica pela São Camilo. E atualmente eu faço atendimento domiciliar, eu faço atendimento, bom, nesse tempo que a gente está vivendo, eu acabo fazendo atendimento online, né? Porque o Ministério da Saúde, ele abriu essa oportunidade para que a gente faça esse atendimento online. Ah, que legal! Então, não é permitido por legislação, né, pelo CRN, mas o Ministério da Saúde, ele abriu essa exceção nesse tempo aí, né, que a gente está em casa, e aí eu tô podendo fazer atendimento online. Que demais! Então, gente, quem entrar aí ou ver esse material depois, já sabe, tá precisando de uma nutricionista, de umas dicas. Verônica está. Nem precisa sair de casa. Menina, eu ia te perguntar exatamente isso, se você está atendendo online, se você está podendo É, ter pacientes online. Legal. Bom, posso. a gente tem algumas perguntinhas aqui, algumas que eu já anotei aqui, e aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Verônica vai poder responder. Ela falou sobre a formação dela, ela é nutricionista, e ela vai dar umas dicas para a gente agora. Ô, Vê, deixa eu te É. perguntar, como é que a gente deve equilibrar a nossa alimentação ao longo do dia? Existe uma orientação ideal para consumir de frutas, de legumes? Tá. O importante é que você tenha um horário de refeição já estabelecido, né? Então a gente não consegue controlar a nossa fome, mas se você fizer de forma que você possa controlar aí seus hábitos. Então, de manhã, o café da manhã tem um horário certo, no horário do almoço, um horário certo, principalmente aí nesse tempo que a gente está aí em quarentena. Então, procurar não sair da rotina normal, né, da rotina que você já levava antes, e adequar frutas, verduras e legumes durante todo o seu dia. O Ministério da Saúde, ele recomenda aí, ele preconiza que a gente consuma três porções de frutas e 3 porções de legumes e verduras durante o dia. Elas podem ser fracionadas, essas porções. Então, por exemplo, no café da manhã, você pode comer uma fruta, né? Ou entre o café e o almoço. Depois do almoço, como sobremesa, você pode colocar mais uma fruta. E no café da tarde, por exemplo, outra fruta. É interessante que essas frutas sejam diferenciadas durante o dia. Por Tá. quê? Para você poder obter quanto mais nutrientes diversificados, minerais, vitaminas, é melhor para o seu organismo, né? Sim. Que mais? Verduras e legumes, a mesma coisa. Então, 2 porções de verduras e legumes no almoço e uma porção no jantar, por exemplo. É bem interessante que a sua alimentação seja bem diversificada, bem colorida, e quanto mais natural, melhor essa alimentação, tá? Vamos ver, quando você fala uma porção é quanto? Então, vamos colocar aí, uma porção de fruta seria o tamanho da fruta mesmo, vai, Uma fruta. uma laranja, uma fruta. Agora, Tá. quando eu falo de legumes e verduras, seria em torno de 80 gramas, uma porção. 80 gramas. Tá. Entendi. Isso, tá Então tá bom? bom. E aí, 80 gramas, daí, vamos colocar a salada, 4 folhas de alface, por exemplo, e mais uma porçãozinha de vagem, umas 3 colheres de vagem, cenoura, beterraba, seja lá qual for a sua escolha. então fiquei feliz agora, porque eu acho que eu bato minha cota brincando de legumes.
Eu faço É, tudo no né? vapor um montão, assim, chuchu, cenoura. Às vezes eu pego vários vegetais, ponho numa forma, enfio no forno com fio de azeite e como, assim, um monte. Então acho que eu como mais, até mais que o necessário, porque eu adoro. Eu como cenoura até crua. É, então. Para você ter um parâmetro, é legal você pegar o seu prato e olhar se metade do prato é verduras e legumes. Teria que ser o ideal é metade do prato, de 75%, desculpa, de, de 40% a 50% do prato deveria ser legumes e verduras. Entendi. E a gente é privilegiado para isso, né? A gente tem uma diversidade muito grande de frutas e legumes no país. E se você for considerar, assim, é, dá para comprar barato. Eu, pelo menos, quando vou na feira, compro bastante. Dá para um É, tempão. Então, vale a pena investir. Eu acho que o que talvez demande é a disciplina de cuidar, porque acaba estragando. Você precisa realmente ter um hábito de consumo, senão você perde o frutas e legumes. exatamente. Então, é para comer mesmo. O Lu brinca comigo que eu compro assim, sei lá, 7 caquis. Em 2 dias ele vai procurar, não tem. Não tem mais. Eu comi tudo. Eu falo, ai, não era para Ainda comer? bem. Não estraga, Eu né? não sabia que era para deixar guardado. Marina, tudo bem? Bem-vinda. Marina Barra, é isso? Bem-vinda. É minha cunhada. É sua cunhada? Oi. É, Entendi. Fiquei feliz de saber que eu tô comendo direitinho. Bom, passei aí na primeira é, parte, né? Fruta e é legume. isso aí. Tá bom. Então, vou te perguntar outra coisa. Por exemplo, eu tenho retenção de líquido e eu incho muito fácil. E nesses dias, trabalhando em casa, né, fica muito sentada. Eu queria saber se tem algum alimento que pode melhorar a circulação sanguínea e diminuir a retenção de líquidos. Então, quando a gente fala de retenção, é importante que a gente verifique como que está o funcionamento do seu intestino, né? Se está funcionando bem, está funcionando direitinho. Geralmente, quem tem problema de retenção tem algum problema intestinal. Então, assim, o que seria o ideal? É a pessoa ter uma frequência intestinal de, no máximo, um intervalo de um dia sim, um dia não, Entendi. tá? Então, tem gente que fica até 3 dias sem ir no banheiro, então já não é legal, tá? E tem que tomar cuidado, de repente tem que procurar um médico e já é mudando a alimentação, tá? Isso tudo tá na alimentação. Ah, mas tem alguns alimentos que auxiliam nessa questão, né, de eliminar a água também, tá? Então, por exemplo, primeira coisa, como que está sendo o seu consumo de água? Você está tomando bastante água? Né? Isso aí é muito interessante, né? Então, primeira coisa é a água. A segunda coisa, um alimento que pode ajudar. O agrião ajuda bastante. Ah, é? Não sabia, não. A beterraba. A beterraba ajuda bastante também nesse desinchaço, né? Que mais? Tem a maçã, tem o tomate. Então, tem alguns alimentos que vão te ajudar aí a eliminar mais água do seu corpo, tá? Mas também a retenção hídrica também está muito às vezes envolvida com atividade física também. Será que você está praticando atividade física? Uhum. Tá? Então, isso tem que ser verificado. Tem alguns chás também que ajudam. Então, o chá verde, o chá branco, tem o chá de hibisco, tem o chá de gengibre com canela. Só que esses chás a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quem tem problema de hipertensão, por exemplo, alguns chás já não são recomendados. Entendi. Então é importante perguntar para a nutricionista se ela indica ou não, dependendo do seu caso, A gente tá? acha que chá só faz bem, né? Mas dependendo do quadro, pode fazer mal, né? Pode fazer mal, exatamente. Tem que tomar cuidado. Eu vou dar bem-vinda aqui para Isildinha, que entrou. Estúdio Neto, bem-vinda. Obrigada, gente, por entrar. Maiara Marcelino, bem-vinda. E a minha cunhada Lidiana, bem-vinda, querida. Vou já te explicar aqui como se alimenta direitinho. Bom, olha, isso que você falou realmente é bem, bem importante, porque eu
eu achava que todo chá fazia bem. Tipo assim, eu sou a louca do chá. Eu tenho folha de tudo que você imaginar. Então, eu tomo É, Saicene para melhorar o funcionamento do intestino, porque o que acontece? Eu me exercito todos os dias. Eu como bastante fruta e coisa com fibra e aveia, nananã. Eu acho que eu peco um pouco na água. Eu vou te fazer essa pergunta da quantidade da água para entender melhor como é que é isso. Talvez eu esteja pecando na água, uhum, mas se você come, tem um problema de um intestino ressecado, que não funciona bem, realmente fica tudo ruim. Nada funciona direito, inclusive a cabeça. A cabeça vive doendo. é verdade. Então eu uso. Então tem que ver. Não tá ligado só à alimentação, né? Tem essa questão hídrica também que a gente precisa rever. Você que gosta bastante de chá, então provavelmente você já está ingerindo líquido através do chá. Mas nada como água, é água insubstituível, né? Eu falo assim, tem muita gente, muitos pacientes que eles não gostam mesmo de beber água, mas ela é imprescindível para a nossa saúde, para a nossa vida. Ou Vê, a Aninha comentou aqui que ela teve alguns sintomas, né? Aninha, uma outra amiga minha comentou exatamente os mesmos sintomas que você teve, a perda do olfato e do paladar. E aí eu não sei se vocês duas foram diagnosticadas, mas ela também atribuiu ao Covid, teve muito enfado, febre alta, ficou super mal a Cris. E aí a Aninha tá falando que ter uma boa alimentação ajudou muito ela a se recuperar. Ela sentiu que fez diferença, né, na recuperação dela. E eu acho que Exatamente. para tudo, né, para tudo. Tá com o Pra corpo em tudo, dia ali, é meio que você é meio caminho andado. Seu corpo com se certeza. restabelece mais rápido, né? E realmente você melhora bem mais rápido. Luciane Gabi, bem-vinda, querida. Muito bem-vinda. Saudade de você. Eu vou para a próxima pergunta, então. Eu entendi. Em relação aos chás, a gente precisa de orientação. Dependendo do Sim. chá, é melhor verificar se não pode agravar um problema pré-existente em mim. Eu sei, por exemplo, eu não posso tomar chá de hibisco. Eu sinto muita dor no estômago. Muita, 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 muita. Hum, Então, alguns chás eu fui descobrindo. O chá verde eu tenho que tomar com moderação. O chá de gengibre eu tenho que tomar fraco, porque senão tem muita queimação no estômago também. Então, todos os chás com um certo tipo de citricidade ou que tem alguma ardência, eles podem me causar algum probleminha no estômago. Às vezes é. até dor de Tem que cabeça. verificar, é porque, na verdade, a gente tem que estar atento é, ao seu estômago mesmo, seu organismo. Se seu organismo é mais sensível, seu estômago é mais sensível, aí você tem que tomar esse certo cuidado mesmo. Evitar. Natiele, bem-vinda. Cream Café, que tem um café maravilhoso. Eles têm um café aqui perto de casa, que é um café que dá Hum, energia, que ela é com cúrcuma, uns óleos super top, assim, maravilhosos mesmo. Muito bem-vindo. que legal. Bem-vindo. Tô aqui com uma nutricionista top, Verônica, minha amiga, minha líder. E a gente... Obrigada pelo toque. Querida, é claro que é. Você também é Maravilhosa. top. Quem estiver buscando aí uma nutricionista maravilhosa, atenciosa e, acima de tudo, que ama o que faz, chama a Verônica aí no privado, que ela vai atender você, tá bom? É verdade. A gente vai para a próxima pergunta. Eu acho que foi exatamente o que a gente já entrou, que as fibras agem de forma efetiva no nosso corpo se ingerirmos pouco líquido. Isso pode funcionar? Não, na verdade não, porque a fibra ela precisa da água para ser absorvida no nosso organismo, né? Para ser absorvida de forma adequada. Então, quando a gente ingere uma fibra, para que ela funcione, para que tenha um bom funcionamento para o nosso organismo, para a corrente sanguínea, para o intestino, para os rins, é imprescindível que você tome água junto. Não tem como não tomar, não ingerir líquido, não tomar uma água, porque principalmente quando você consome bastante fibra, é super interessante você tomar água junto. Então, não tem como. Não dá para. Elas andam juntas. Entendi. Não dá para dar uma enganadinha ali. Não. Então, eu vou para a pergunta da água. Existe uma quantidade ideal de água que uma pessoa precisa consumir diariamente?
Então, na verdade, eu falo assim, né? O ser humano, ele é individual, né? Então, a gente tem que enxergar ele dessa forma individual. É, então, tudo tem que ser, quando a gente fala de água, quando a gente fala de alimento, tudo tem que ser considerado. Então, por exemplo, nível de atividade da pessoa, de atividade física, o trabalho dela, né? Às vezes tem trabalho que exige mais esforço braçal, por exemplo. Se ela tem alguma patologia. Então, tudo tem que ser verificado quando a gente está falando de água e, enfim, alimentos no geral, né? E aí, a gente geralmente, muita gente já ouviu falar que 2 litros de água é o suficiente por dia, que você tem que tomar 2 litros de água por dia. Na verdade, isso é uma média, né? Mas vai ter gente que pode ser que precise de mais e tem gente que precise menos de água por dia. Depende da necessidade de cada um. Nossa, pode haver O alguém que que eu posso. precise menos que 2 litros por dia? Sim, tem gente que não precisa de 2 litros. Nossa, eu achei assim Tudo que depende do achei seu que tinha um corpo, da sua mínimo. atividade. Eu achei que Não. tinha um mínimo assim, Então, 2 litros. 2 litros é uma média, né? Aí. Então, assim, o que eu posso falar para você? Criança, por exemplo, é menos, né? Criança, ele não precisa de uma quantidade de água de 2 litros de água por dia, seria menos. Mas tem Tá. pessoas também, mulher, geralmente é menos, tá? Então, tudo vai depender mesmo da atividade. Como que você pode observar o quanto de água você precisa tomar? Você vai começar a observar pela sua urina. Então, se a sua urina tiver um amarelo muito forte, às vezes até com odor, significa que você precisa de mais água, você precisa se hidratar mais. E observar Hum, mesmo quanto de água você está tomando. Então, por exemplo, você não tem costume de tomar água, pega uma garrafinha de 500 ml, por exemplo, e comece a anotar quantas você toma por dia, tá? E eu sei que é ruim às vezes você tomar sem sede, né? Mas o seu parâmetro vai ser ali pela sua urina. Se ela estiver muito límpida também, pode significar que você está tomando muita água. E muita água também não é bom. Ah, é? Por quê? What? É, Essa me pegou de surpresa. porque exatamente, se você tomar muita água, de repente o seu sangue pode afinar e você vir a ter uma pressão mais baixa, tá? Uou! Problemas de pressão. Nunca ouvi falar disso. Então, ela altera a pressão, né? Então, é interessante você verificar através da sua urina. E eu falo assim, uma média, 2 litros de água, mas cada um tem aí o seu parâmetro e você mesmo fazer essa autoavaliação pela sua urina. Entendi. O ideal seria aquela urina amarela clarinha, Tá. tá? Que aí é quando você percebe que seu organismo tá legal, sua hidratação tá boa e aí tá tranquilo. Entendi. Sussu, bem-vinda, meu amor. Bem-vinda, que bom te ver aqui. Olha, eu sempre pego no pé do Lu, sou uma chatona, porque eu vejo que ele bebe quase nada de água, né? Aí ele tem a cara de pau de dizer pra mim: Olha como eu tô lindo, tô ótima. Agora eu vou falar assim pra ele: Vá ao banheiro e faça xixi. Eu vou querer ver se tá tudo É. certo mesmo ou não. Agora eu vou. Não, sem contar que a água é tudo, né? A água faz bem para a pele, a água faz bem para o sono, a água faz bem para o organismo de maneira geral, né? Então, Então, eu falei pra ele ela é que tudo. influencia em outras coisas, expondo o marido. Não deixe ele Sim, ver essa live, em nome de Jesus, que ele vai dizer que eu expus ele. Amor, água não é só para hidratar, não é para matar a sede, melhora até a questão da vista, da pele e tal. é, Ela contribui com todo o organismo. Aí ele fica me olhando assim, é? Aí eu vou pegar a live, eu vou falar, vou pegar só esse pedacinho, eu vou falar assim, olha, vem cá ver uma é, coisa. Você precisa beber água, criança. Essa questão, alguém mencionou aqui que tem, existe, ah, tá, foi a Nayara Marcelino. Tem uma patologia que requer a diminuição. A diminuição do quê? Nayara, da água, você fala? Oi, Vanesca, lindona, bem-vinda. Bem-vinda, bom te ter por aqui. Então, a Verônica pontuou aqui que algumas pessoas realmente precisam controlar a questão da água, que a água não apenas faz bem, assim como os chás. Eu achei que a água fosse a coisa mais inofensiva do mundo, né? Mas, e que
só fazia bem, só tinha benefícios, mas pelo jeito de tudo. A gente tem que Tem que saber ter um uma equilíbrio, quantidade né? de consumo para tudo. E é para isso que existe um profissional como você, né? Que faz uma orientação singular, realmente formatada Exato, para cada caso, né? exatamente. Tudo tem que ser considerado, tudo tem que ser considerado. Por isso que nas consultas a gente faz uma anamnese bem completa, né? E eu pergunto para o paciente a patologia dele, as patologias que tem na família, qual o nível de atividade física dele. Enfim, tudo tem que ser considerado porque realmente tudo influencia no nosso metabolismo, no nosso organismo, e realmente a gente precisa olhar de forma individual. Essa questão de se habituar a beber água, eu morava no Pará e lá era bem quente, né? Então era muito fácil consumir água. Aqui não é quente o ano inteiro, então eu meio que me cerco de água e fico dosando quanto de garrafinha eu bebi. Ah, bebi uma garrafinha, bebi um copo de 500 ml. Principalmente porque eu percebo que no dia que eu não bebo muita água, eu amanheço com a pele toda craquelada. Ela fica Hum, extremamente ressecada, meus olhos doem pra caramba. Eu percebi que influencia muito. Fora que a minha garganta dói, eu fico toda esquisita. É engraçado. Mas tem gente que não hum, sente nada, que bebe pouca água, ou uhum, quase nenhuma, e não tem sintomas nenhum. Mas isso não quer dizer que alguma patologia não possa aparecer futuramente, não é? exatamente. Principalmente o idoso, conforme a idade, ele vai perdendo o paladar e ele muitas vezes não sente vontade de tomar água, não sente essa necessidade, não sente sede. E aí, o que eu indico quando a pessoa realmente não tem vontade, enfim, além dessa dica da garrafinha, né, de ter uma garrafa junto com você o tempo todo, o que eu indico? Também a água tem a água saborizada. Da água saborizada você pega uma jarra de vidro, geralmente, coloca ali um punhadinho de hortelã. Tem gente que coloca abacaxi, tem gente que coloca pepino, por exemplo. Então você pode colocar dentro da água algo que você goste, algo que você sinta o sabor, né? Para que de repente, para que quando você vai tomar, você sinta mais prazer em tomar aquela água. E aí você deixa ali de um dia para o outro. No outro dia, essa água vai estar mais saborizada, vai estar com o sabor daquela fruta que você colocou, ou daquela erva, pode ser hortelã, pode ser erva doce, por exemplo, camomila, pode ser também pedacinhos de maçã, abacaxi. Então, isso te dá mais tranquilidade em tomar, né? Tem gente que realmente não tem o hábito, tem que se esforçar muito para tomar. E essa água saborizada, ela ajuda bastante. Nossa, é uma excelente dica. O pessoal no supermercado, quando quer fazer a gente comer alguma coisa, eles põem o negocinho de água saborizada do lado da coisa que eles querem que a gente prove. E aí eu acho, não Exatamente. é? Então, ou seja, Ótimo. se isso pode. Mas olha, toda vez que eu vou no Pão de Açúcar, ela tem algum patezinho, alguma coisa, ou às vezes tem frutas cortadas. Aí ela põe uma água saborizada, às vezes com morango dentro, com coisa, pra gente ir lá com sedezinha, pegar o copinho e aproveitar e provar o produto. E aí você acaba levando o produto, né? Então, você pode Ótimo. usar de marketing aí na sua própria casa para. Na verdade, você pode começar com disciplina e desenvolver um hábito, né? Eu estava vendo Exato. exatamente sobre isso hoje, como desenvolver um novo hábito. Então, ele começa com disciplina e, tipo, no início é muito chato. Você simplesmente mentalizou, decidiu. E aí, o que eu penso, assim, nos dias que eu tô cansada ou eu não tô legal, eu não quero fazer algo que eu decidi quando eu tava bem, por exemplo, ir pra academia. Na época que eu fiz o meu planejamento anual, minhas decisões, eu decidi que eu ia me exercitar todo dia, ou pelo menos no mínimo 5 vezes por semana. Aí quando eu tô muito, muito mal, cansada, estressada, não quero ver nada, aí eu penso assim, quando eu estava com a minha sanidade mental normal, eu decidi isso. Então eu vou permanecer, porque naquela época eu não tava abalada, eu não tava louca. Agora eu não tô no meu normal. E às vezes assim, eu me exercito e bebo água contra a vontade mesmo. E aí a gente se autocuida, né? Porque a gente não é mais criança, né? Que alguém vai lá e dá água. Você tem que carregar sua garrafinha Exatamente. e beber
se cuidar, por favor, cuidem-se, gente. A água faz muita diferença nesse período que nós estamos vivendo. Tá bem Sim, hidratado. Eu sinto assim, quando eu vou resfriar, que eu tomo muita água, o resfriado não me pega. É muito doido isso. Tipo, tô pra é, resfriar. Ou se eu tô com crise de rinite, posso beber um montão de água, melhora rapidinho. olha que Bronquite, beleza. todas essas coisas que me acometem de coisa respiratória, e se eu beber muita água, eu não sei o que acontece, é um milagre. O sintoma cai muito. Ela é excelente mesmo, até para, como você falou, né? Às vezes você tem os sintomas de tosse, quem tem bronquite, enfim, ela que alivia, a água alivia demais. Ela é como se fosse, nosso corpo tem uma engrenagem, né? E a água é como se fosse o óleo do carro, vamos dizer assim, né? Que precisa daquele óleo para a engrenagem funcionar. O nosso corpo é a mesma coisa. Ele precisa da água para o nosso corpo funcionar, né? Para nossa musculatura, as articulações, tudo está interligado. Então a gente precisa dessa água, dessa hidratação diária para que isso aconteça. Eu acho que para ter uma alimentação saudável e beber água direitinho, é, além de consciência, eu acho que a primeira coisa é informação. Se conscientizar das necessidades do seu corpo. Meu corpo tem uma Sim, necessidade que é o que você acabou de falar. Tudo para funcionar precisa de um combustível e o corpo não é diferente. Eu preciso me conscientizar que há uma necessidade. E depois disso, eu preciso, acho que, de disciplina para tornar isso um hábito, né? E alimentar isso para que isso permaneça. É uma mudança de mentalidade, né, Verônica? Essa questão. Acho que para vocês nutricionistas, o maior desafio é ter um paciente que mude a mentalidade, né? é mudança de mentalidade. Por isso que quando a gente está numa consulta, está fazendo uma consulta, eu procuro trazer o paciente para dentro da consulta. Então, ele precisa entender que isso é importante para ele, né? Essa mudança é para ele. Então, eu procuro trazer ele para dentro e eu quero junto com ele trabalhar essa mudança. Então, eu não posso impor algo para ele, né? Eu não, como eu entendo ele como ser humano e eu também não posso impor, não posso falar assim, olha, você tem que mudar, você tem que fazer isso. De hoje para amanhã vai mudar a sua alimentação, porque não é assim. O hábito, ele tem que ser trabalhado, é como você falou, ele precisa de uma mudança de mentalidade, né? Então, ali a gente tem uma conversa onde eu trago ele para dentro dessa consulta e busco mostrar para ele a importância dessa mudança de mentalidade, mudança de hábito. E eu falo para ele: o que que você acha que você precisa mudar, por exemplo, né? O que que você acha como que eu posso te ajudar? E como que eu posso, qual que vai ser a sua meta? Eu procuro sempre passar a meta, mas ele tem que ser participativo. Ele precisa dessa participação, porque eu não posso impor para ele essas metas. Ele precisa entender a importância disso para a vida dele. E aí, quando a pessoa se envolve na consulta, quando eu estou envolvendo ele, aí é mais motivado, né? É mais motivante para ele essa participação, porque ele vai falar assim: opa, quando eu chegar lá, eu que me propus a mudar isso. Então, quando eu chegar lá, na próxima consulta, eu tenho que ter mudado, né? Isso é Então, isso muito é legal, motivador. porque sem acompanhamento a gente tende a ficar relapso, né? Com as decisões que a gente tomou. Então a Exatamente. gente não põe aquele cãozinho de guarda para vigiar os nossos pensamentos. E eu tento pôr esse cãozinho, tipo, quando eu tô a fim de desistir de uma decisão tomada, eu falo, não, quando eu tava bem eu decidi, então eu vou permanecer. Mas o profissional entra com essa questão do auxílio psicológico, de distribuir isso em metas, de fazer com que isso seja pessoal, de acordo com a necessidade do organismo de cada pessoa, né? Exatamente. E fora que tem essa motivação assim, ela vai ver que eu bati minha meta, que eu Isso. consegui, né, diante daquilo que nós nos propusemos a fazer. Mas muito, muito legal, assim. Eu falo pro meu marido que eu amo profissionais de todas as áreas, especialmente pessoas que acompanham pessoas. Porque eu acho, assim, É, que o que vocês fazem é mostrar pra gente algo que a gente dificilmente conseguiria sozinho. Um diagnóstico a gente nunca conseguiria, né? Para começar, um diagnóstico. E eu acho que poucas pessoas têm uma noção de que a questão de a mudança de hábito, de mentalidade, de a mudança da alimentação
ela tem muito mais a ver com prevenção de doenças do que apagar incêndios. E Exato. eu vejo que assim, a gente acaba caindo na rotina, deixando para lá, não, não vai fazer mal, só esqueci de beber água hoje, no outro dia esqueceu, e semana, entra semana e sai semana, daqui a pouco a pessoa tem uma infecção renal aguda, e assim fica, nossa, eu não sei o que aconteceu. Entende? Exatamente. Então, assim, a gente quer lembrar, assim, quem for assistir esse vídeo, que mais do que falar de boa forma, de dieta, de tendência, a gente está falando sobre hábitos saudáveis para prolongar a sua vida e para que você tenha uma vida boa, né? Com qualidade. Não é para Exatamente. consumir muita gordura, muito açúcar, chegar lá num determinado momento que a patologia se apresentar, você corre e fala, meu, apaga o incêndio aqui. Agora eu vou ter que restringir, muitas pessoas têm que restringir totalmente certos alimentos porque consumiu em excesso. Isso acontece. Exatamente. Exatamente. Essa é a questão das patologias, né? Vamos ver qual outra pergunta eu tenho para você, que hoje eu estou te explorando aqui. Aproveitar, botar todo o conteúdo aqui. Aproveita. Aproveita. Gente, comentem aí se vocês estão gostando, se vocês querem que nós façamos mais lives a respeito. Deixe um. Quem vê depois pode deixar recadinho pra gente também. Se a gente entender que é relevante, que contribui, a gente vai produzir mais conteúdo a respeito disso. Tá bom? Vamos ver. Tá. Há algum alimento que pode aumentar a nossa imunidade? Eu já googlei isso umas 30 vezes. Querida, sempre, porque eu vivia pegando resfriado. E eu falava assim, deve ter alimentos que vão me ajudar, assim. Com certeza. E a alimentação, ela ajuda bastante, né, de várias formas. Então, como a gente começou falando das frutas, verduras e legumes, então é imprescindível o consumo desses alimentos, da água também, que a gente já falou. E nesse período aí de quarentena, que a gente tá vendo muito essa questão do coronavírus, né? Quando a gente, não só nesse período, mas é algo que a gente precisa pensar para o resto da vida, né? Como você falou, resfriados, gripes, enfim, eles podem ser evitados se você tiver uma alimentação adequada. E aí, como que você pode fazer isso? Tem diversos alimentos, inclusive eu fiz uma postagem esses dias nos top 5 alimentos, né? E eles ajudam bastante. Então, o primeiro alimento é a castanha do Pará, tá? Que eu Essa poderia parte falar que aqui me para você. toca, eu sou paraense. Meu, vou mandar importar do Pará, querida, porque de lá pra cá é Que importando, ótimo. que é longe pra caramba. É... Diego, meu irmão, acabou de entrar, querido, mande castanha do Pará pra Aê, mim, por seja favor. bem-vindo. Então, castanha do Pará. E aí, quanto consumir por dia? Nesse período de coronavírus que a gente tem, né, tá precisando aí se cuidar melhor, tá precisando mesmo ter um pouco mais de atenção para a saúde, para a prevenção, eu diria aí 3 unidades de castanha do Pará por dia, tá? Misericórdia, eu como 10 toda vez que eu vou comer. Né? O Lu já brigou comigo, ele falou, criança, o mundo não vai acabar amanhã, você pode comer só um pouquinho. Mas é tão bom. No Pará, a gente comia com farinha, tipo, um lanche, sabe? Põe um monte de farinha, Uhum. castanha e... Graças a Deus, nunca aconteceu nada comigo, mas tá bom. 3, Graças a gente. Deus. 3 castanhas do Pará. Se eu conseguir importar muito, Três vocês podem unidades. comprar comigo. 3 unidades no máximo. E o normal que a gente fala são 2 unidades. Mas como a gente está passando aí por um período que a gente está precisando mesmo dessa prevenção, de cuidar mais da alimentação, então eu posso dizer aí 3 unidades, porque o selênio ele é muito importante e a castanha do Pará ela tem bastante selênio. Então ele é muito importante para a nossa saúde, ele é muito Vê, importante inclusive para a saúde. eu vou Oi. te pedir uma pausa. Eu acho que os seus amigos não receberam notificação que você tá na live. O que que você vai fazer? Você vai clicar na setinha, vai pro seu bate-papo É, e clica no máximo de amigos que você conseguir, uns 20, assim. Eu percebi que alguns amigos seus estavam esperando que noticiasse por lá, sabe? É que como eu te chamei, aham. o Instagram deve ter avisado os meus amigos. Eu fiz isso, eu Entendi. cliquei aqui na setinha, rola, rola, rola os amigos e manda para todo mundo que você conseguir.
Tá. tá? Porque eu acho que eles não receberam. Eu vi o comentário de alguém aqui, cheguei, achei que era lá pelo seu Instagram. Gente, a gente está falando sobre hábitos de alimentação saudável, qual a influência dos alimentos na nossa rotina, no dia a dia, como a água influencia no bem-estar e quais problemas podem ser causados se você não consome água de forma adequada. A gente está abordando também alimentação como prevenção de doenças e não como você procurar isso como último recurso depois de já ter problemas, né? Desenvolver patologias. E a gente quer a participação de vocês. Se vocês quiserem perguntar algo, perguntem aqui que eu consigo ver. Eu tô vendo todo mundo que está entrando. Pati, bem-vinda. Mai, bem-vinda. E o intuito mesmo é compartilhar. Com a correria, eu falo por mim, assim, a dificuldade de parar, desenvolver hábitos, de pensar em rotina alimentar, em tomar decisões, se alimentar saudável, as pessoas têm uma crença de que dá mais trabalho. Eu acho que é uma questão de comprar e comer, é isso que eu falo. Eu faço pro Lu, eu falo, vai estragar, então eu vou comer. Então eu encho a geladeira de legumes e frutas e como que nem uma louca. Assim, se eu tiver vontade de comer doce, eu como uma fruta. Eu substituo o doce por fruta. Uhum. Principalmente Uhum. uvinha, aquelas uvas bem docinhas, e caqui, que é bem docinho. Então, Tá. pode substituir também, né? Fica a dica. Gente, desculpa, Fica a dica. a gente parou aqui para compartilhar com os amigos da V, porque eu acho que eles estavam esperando encontrar lá e partiu do meu canal, do meu Insta. Vamos voltar. Vamos lá. Você falou que o primeiro alimento que pode aumentar a imunidade é a castanha do Pará, e os paraenses aqui celebraram um monte. Eu vi paraenses celebrando aí. Que bom! Tá, então eu falei da castanha do Pará, então de preferência aí nesse período 3 unidades, tá? Para cuidar bem da imunidade. Que mais? Laranja, tá? Laranja e o limão são alimentos cítricos aí que ajudam também bastante na imunidade, no fortalecimento da imunidade. Inclusive lá no meu Instagram eu coloquei uma receitinha de um suco que você pode tomar todos os dias aí, um suco de laranja, limão e 25 gotas de própolis. Ajuda bastante no fortalecimento da imunidade. O própolis também é excelente para a imunidade. Legal. Quem que eu posso falar mais? A cebola, o alho também é importantíssimo. O alho é um excelente alimento para a imunidade, ele é antibiótico, ele é anti-inflamatório, então, assim, é excelente. O alho também, para quem não gosta do sabor, às vezes eu não gosto do sabor, não gosto de colocar na comida. Tem também a possibilidade de encapsular, fazer cápsula, mandar manipular óleo de alho. Uou! E aí, exatamente. Então é super interessante. Se alguém tiver dúvidas de quanto que é, né, como que manda manipular, pode me perguntar depois que eu respondo direitinho, tá bom? Que mais? E aí já falei do própolis, o açafrão também. O açafrão é um excelente alimento. Ele é muito estudado. Ele é anticancerígeno e ele também é excelente para a imunidade. O açafrão é um super alimento. Então, assim, você pode ver que eu falei bastante de alimentos aí que você pode colocar diariamente na sua alimentação como tempero. Por exemplo, a cebola, o alho e o açafrão. Que demais. Então, a gente pode começar a ir substituindo o tempero industrializado, né? Aquele tempero que tem um monte de sódio, que faz muito mal para a saúde, dá retenção de líquido, enfim. E aí você pode colocar esses temperinhos aí que são super saudáveis, são temperos que auxiliam aí no seu sistema imunológico e tem várias vitaminas e minerais. Então é importantíssimo esses alimentos. Então você pode, né, eu falo muito de tempero, quando eu vou atender uma pessoa, eu falo muito de tempero natural, porque eu gosto muito, eu uso bastante, eu acho muito válido. Então eu tenho um açafrão, tenho um orégano, pode usar uma pimenta do reino, por exemplo, se gosta. Eu gosto bastante de tempero natural, não uso nada mais artificial na minha vida. E se a gente estiver falando mesmo de alimentação, quando a gente fala de alimentação saudável, é uma das primeiras dicas que eu dou. Elimina esses temperos aí industrializados,
porque realmente só faz mal para a saúde, tá? Então são esses alimentos que eu teria para falar para você. Nossa, eu fiquei mega, mega feliz, porque eu consumo todos. Todos que você falou, Ah, que todos. ótimo. Eu tomo própolis todo dia de manhã com a vitamina C. O açafrão eu comprei em cápsula e eu obrigo o Lu a tomar também. Aí ele ficava, você vai me fazer tomar tempero? Eu falo, querido, só toma, em nome de Jesus, vai dar certo. Sua cabeça vai funcionar melhor. Aí ele ri. Mas sabe o que ele disse? Que depois que ele começou a tomar as coisas que eu dou pra ele, ele falou, amor, é incrível como eu penso melhor. Ele falou, meu cérebro tá muito menos cansado. Então eu Ah, que tomo, bom. eu ponho o açafrão em tudo, assim. Não, eu ponho só em frango, eu acho que às vezes em arroz. Mas eu tomo ele em cápsula todos os dias. E aí eu tomo o própolis, a castanha também. Só que a castanha acabou, né? Porque eu como muito. Então, acabou. É, e aqui em São Paulo ela é muito cara. Em Belém é bem mais baratinho, bem mais. Dá pra comprar Ah, bastante. com certeza. E cebola, não deixa entrar nenhum tempero industrializado em casa. Nenhum. Esse negócio de Ah, que tabletinho ótimo. de não sei o quê. Eu falo, nem açúcar refinado. Agora que eu casei com o Lu, culpa sua, amor. Tá entrando açúcar na minha casa, mas não entrava. E agora eu deixei entrar para produzir algumas receitinhas apenas. Mas também, se você tirar, não sente falta, gente. Eu tirei o açúcar, comecei tirando o açúcar do café. Depois eu não comprei mais, assim, eu só tenho mel. Minha mãe manda mel do Piauí para mim. E eu tenho mel Uhum. natural. Quando eu quero adoçar alguma coisa, eu ponho mel. Então, eu inventei até uma sobremesa ainda agora, era banana, canela e mel, faz tudo na panelinha ali e virou uma sobremesa. Ah, é ótimo. Eu, Tá? eu costumo falar para fazer a banana, colocar a banana picadinha assim no micro-ondas, deixar 1 minuto, colocar uma canelinha por cima, é ótimo. Já dá aquela excelente Se sobremesa, for né? aquela nanica Maravilhosa. que é docinha, funciona super bem. Exatamente. E o açúcar, assim, você tem a possibilidade, se você não gosta muito das coisas mais amargas ou azedinhas, vai tirando açúcar aos poucos, que aí a gente vai, o nosso corpo vai adaptando, o paladar vai adaptando com aquele sabor mais azedinho, enfim. No suco, por exemplo, vai diminuindo aos pouquinhos, que aí daqui a pouco você nem vai mais sentir falta, você nem vai mais. O café, por exemplo, se você colocava 2 colheres de café, de repente 1 litro, coloca, vai diminuindo aos pouquinhos essa quantidade. E daqui a pouco você vai perceber que você não precisava daquele açúcar todo, né? É isso. É isso. Eu acho que é um tema a gente pode abordar essa questão do açúcar e a influência dele no organismo, como ele cria dependência, de repente, num próximo vídeo. A gente está indo para a nossa última Sim. pergunta. Gente, Vamos lá. vocês não estão com dúvida, vocês estão aí só olhando a gente, né, povo? Cadê as perguntas? Pati, bem-vinda. A gente está finalizando a live sobre hábitos saudáveis na alimentação. E, e aí a última pergunta é: o que eu posso fazer para evitar beliscar alimentos durante o dia? Tipo, tá em casa o dia inteiro, fica Então, ansioso, quer ir lá comer tudo que tá na geladeira. é, então para evitar, a primeira coisa que eu diria, principalmente nesse tempo aí que a gente está ficando muito em casa, né, nessa quarentena, então o que que você poderia fazer? Primeiro, evitar comprar esses alimentos que são beliscáveis, né? Esses alimentos pequenininhos que você, de repente, vai na cozinha, passa pelo pote e quer pegar um, né? Então, evita comprar esse tipo de alimento. Biscoito, né? Biscoito salgado, seja doce. Amendoim, esses snacks, né? Salgadinhos de todos os tipos. Então, evitar. Tem gente que tem o costume de deixar, faz pipoca e já deixa num pote. Eu já não recomendo. Desculpa, mentira. Tem gente que faz isso, né? Eu não recomendo, né? Mas Porque senão conserva? você vai querer. Funciona? O pote de vidro, por exemplo, ele conserva. Nossa! A pessoa Meu, vai comer depois a e pessoa tá que lá faz intacto. isso é ninja. Meu, você é ninja de comer os trequinhos, viu? Porque eu nunca ia É, passar isso pela minha cabeça. exatamente. Então, assim, evitar passar na cozinha toda hora para pegar aquela comidinha. O que que eu falo? Então, primeira dica, não compra. E segunda, procura ocupar o seu tempo com outras atividades. Então, faz uma atividade física,
faz nesse período aquele curso que você antes não poderia fazer. Então, começa a ocupar a sua mente, faz atividades cognitivas, de repente brinca aí com seu filho, joga cartas, brinca com joguinhos de carta, dominó, faz um joguinho legal com ele, interte aí o dia dele, faz gincanas, né? Gincanas de tabuada, enfim, coisas que vão ocupar o seu tempo e vai diminuindo essa ansiedade, essa vontade de comer. Isso eu tô falando de fome emocional, né? Agora, se for uma fome fisiológica mesmo, não tem jeito. Aí come. Come, vai lá, faz a sua refeição, né? No horário que você está habituado. Mas evitar o belisco nesses intervalos. Isso vai fazer com que você tenha um hábito melhor, saudável, sua saúde melhore e também enfim, seu hábito alimentar vai mudar de forma geral, né? O emagrecimento, para quem quer emagrecer, tem gente que aí quer uma reeducação alimentar, então você vai estar se reeducando aí nesse período, tá? Mas tem gente, vou falar a verdade, né? Tem gente que, mas eu tô com muita vontade de comer um doce. Gente, nada substitui o doce por si só. Tá com vontade de comer um doce? Vai, come o seu doce, mas procura manter a calma, a disciplina do quanto que você está comendo daquele doce. Observe o que você está comendo. Né? Eu procuro falar assim, quando você vai comer, por exemplo, um chocolate, pega um pedacinho de chocolate, coloca na boca e sente aquele sabor do chocolate. Porque muitas vezes a gente come o pacote inteiro e sem sentir o gosto, sem nem pensar o que que você comeu na frente da televisão, né? Então, assim, procura comer com calma, observe o que você está comendo, sinta o aroma daquele alimento, senta para comer com calma, né? Não fica, tô limpando a casa, tô lá beliscando na cozinha, tô fazendo outra atividade, tô beliscando. Não, senta para comer, que você vai ver como que vai passar essa vontade. Aos poucos, seus hábitos vão mudando, não tem como. É um trabalhar mesmo da mente, é algo que não tem como. Caramba, tem muito assunto. Minha mente está borbulhando de perguntas. Mas a gente vai deixar para uma próxima live. Eu gostaria que Certo, você pensasse a respeito da gente falar sobre o açúcar, os desdobramentos do consumo do açúcar, como a gente pode legal. substituir o açúcar em sobremesas, em líquidos que a gente consome. Eu fiquei pensando a respeito de várias coisas que me surgiram dúvidas aqui. Depois eu te mando. A gente pode falar mais a respeito. Mas eu acho que Ótimo. foi assim, foi um panorama bem legal, assim, global, assim, um tudão assim para as Uhum. pessoas terem uma ideia de que a alimentação é assunto sério, que existe profissional, né, É, para direcionar. Nossa, gente, existem nutricionistas para ensinar a gente a se alimentar, ou seja, então é bem importante mesmo. Eu sei que tem um viés da medicina, que é uma medicina cura através dos alimentos, né? Então é muito abrangente. com certeza. E também eu queria falar aí pro pessoal que está vendo, se alguém tiver alguma dica aí de tema que a gente pode abordar outro momento também, pode mandar no nosso direct aí, que a gente vai ouvir cada um. É isso mesmo, gente. Sigam a Verônica. Se vocês têm interesse e necessidade de um acompanhamento, se vocês entendem que é relevante, entrem em contato com ela. De repente ela pode se tornar sua médica, né? Acompanhar você aí, olha que privilégio. E, Verônica, Hum, eu só tenho a agradecer. Foi demais. Eu obrigada, adorei, assim. obrigada, foi ótimo. É um tema que super me interessa, muito mesmo. Eu sou mais ligada à alimentação do que possa pensar, assim. Eu me exercito, É engraçado, né? Eu amo muitos temas, mas a alimentação é uma coisa que eu comecei a me preocupar muito cedo, porque eu não queria ter celulite, porque eu não queria ter dor de cabeça, eu percebia que as coisas me faziam mal, e eu fico dando Google em tudo. Essa questão do açafrão, eu Uhum. acabei descobrindo que o açafrão fazia super bem, e descobri que dá para fazer receitas com suco de açafrão, uma coisa maravilhosa, que eu nem sabia que dava para fazer, enfim. Dá, tem várias receitas, é super legal. O açafrão é ótimo. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente, por participar. E, Vê, obrigada
mesmo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada aí todo mundo que participou, viu? A gente combina Eu só tenho outro a assunto agradecer. mais pra frente. Tá certo. Um beijão. Beijo. Tchau. Vou encerrar. Beijo. Tchau, tchau. Tá bom.